Graça e paz a todos vocês que nos acompanham a cada dia estudando a Bíblia. Ficamos agradecidos a Deus por nos conceder este dia, nos conceder estes momentos para estudarmos a Palavra de Deus. Ficamos agradecidos a todos vocês que estudam conosco cada dia e que compartilham esses estudos com outras pessoas. Agradecemos a todos vocês que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube e também agradecemos a todos vocês que nos escrevem dizendo de onde nos acompanham. Queremos aqui mandar um alô especial para o Carlos e Luciete, são de Santo Estevão, na Bahia. Maria Elcimar e Gabriel, Alencar, Pará. Gilson e Rosângela, de Oswaldo Cruz, São Paulo. Walter Henrique Becker, lá do Rio Grande do Sul. E mandamos aqui um alô especial para todos que ele compartilha os estudos a cada dia. Que Deus abençoe a todos vocês. Maria Silva Ribeira, de Puraju. Francisca Vera é de Mururu, no Maranhão, ali próximo a Vitorino Freire. Que Deus abençoe a todos. Agradecemos e sempre mandaremos alô para vocês. Iremos orar. Santo Deus e eterno Pai que estás nos céus, obrigado uma vez mais pela oportunidade que nos dás de vivermos mais um dia. Obrigado, Pai, pela oportunidade que temos de estudar a Tua Palavra. Te agradecemos por estes momentos. Pedimos que o Teu Espírito Santo esteja presente conosco, nos dando entendimento, nos ajudando a crer na Tua Palavra, assim como ela é, e colocá-la em prática em nossa vida. Pedimos, Pai, que estejas com todos os nossos irmãos, irmãs, amigos, amigas, que estudam conosco a Bíblia e que estão passando por algum momento difícil. Tu conheces as necessidades de cada um, as lutas, os problemas que enfrentam. Que não desanimem, que permaneçam firmes na fé, confiantes na Tua promessa, Pai. E que em breve estejamos todos juntos contigo nos céus. Em nome de Jesus nós te pedimos e agradecemos. Amém. No estudo de ontem, nós falamos a respeito de Jesus como nosso modelo. Jesus, ele teve uma infância como todos nós, seres humanos, temos. Jesus, ele foi gerado no ventre de Maria pelo Espírito Santo. Jesus, ele nasceu sem a tendência para o pecado, mas ele poderia ter pecado. Se ele não tivesse sido ensinado por sua mãe, desde a sua meninice, ensinado a ser obediente, a fazer as coisas que agradam a Deus, a conhecer a palavra de Deus, ensinou a ele as Escrituras. Se Jesus não tivesse tido esse ensinamento quando criança, ele poderia ter caído nos enganos de Satanás. Jesus, ele não tinha tendência, como eu disse, para o pecado. Nós temos essa tendência, nós gostamos de fazer aquilo que é ruim, que é mal. Jesus, ele não tinha, mas ele poderia ter pecado, assim como Adão e Eva pecaram lá no Jardim do Éden, eles não tinham a tendência para o pecado, mas decidiram, escolheram pecar. Então, o pecado é uma questão de escolha. É claro que muitas das vezes nós cometemos um pecado sem pensar, uma coisa que aconteceu de inesperada e nós podemos pecar, mas deveremos reconhecer depois que pecamos, pedir perdão, Deus nos perdoa. Mas existe aquele pecado que a gente escolhe fazer. Pecado da prostituição, pecado da mentira, o pecado do roubo e do furto. Enfim, são pecados que, é claro que somos tentados. Satanás, ele vai colocando aquelas coisas diante de nós para nos atrair e somos então tentados. E se nós dermos corda para Satanás e colocando em nossa mente essas tentações e essas imaginações, nós cairemos também. Porque todo pecado, ele nasce na mente. Primeiro a pessoa pensa, depois ela vai e age, ela comete o pecado. Mas enquanto nós pensamos, o Espírito Santo está falando conosco para que nós não façamos aquilo, para que nós não caiamos no pecado. Mas nós decidimos escolher, não, mas eu vou fazer, que não vai ter problema, todo mundo faz. E aí nós caímos. Mas mesmo assim, Deus continua nos amando e quer nos salvar. E a mesma coisa, irmãos, com relação ao nosso corpo. Ontem nós dissemos aqui que nós temos um corpo, mente e alma são indivisíveis. Nós não podemos separar uma coisa da outra, é uma coisa só. O corpo, a mente e o espírito. O espírito é o fôlego de vida que Deus colocou em nós.
A mente é aquilo que nós imaginamos. Então nós não podemos separar uma coisa da outra, e quando a pessoa morre, o corpo, que é ruim, segundo o dualismo, né, da filosofia grega, o corpo é ruim, vai para o pó da terra, e a alma se desprende e ela é liberta para viver eternamente. Isso tudo é mentira. Enganos de Satanás, que nós estudamos aqui semana passada. E o nosso corpo, nós precisamos cuidar dele, por quê? Porque ele é o templo do Espírito Santo. O nosso corpo, ele não pertence a nós mesmos. Claro que é nosso, né? Eu nasci com este corpo, ele é meu, mas eu devo usá-lo para glorificar o nome de Deus e não para desonrá-lo. Por quê? Porque nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Deus nos deu forma, nos deu corpo, nos trouxe a vida porque Ele ama. E por Ele ser amor, Ele quer que nós também cuidemos deste corpo e façamos o melhor, segundo a orientação que nós temos na palavra de Deus. De maneira alguma, nós deveremos ser deixados levar pelas filosofias, especialmente as filosofias gregas, né, que naquela época diziam que a alma está no corpo e está aprisionada, e quando a pessoa morre, então o corpo sai, se liberta e então vai viver eternamente. E isso é mentira, não é verdade. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 6, versos 19 e 20, ele diz: vocês não sabem que o seu corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a si mesmos, pois foram comprados por alto preço, portanto, honrem a Deus com o seu corpo. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Então muitas pessoas dizem assim: não, o corpo é meu, eu faço dele o que eu quiser. Você já ouviu isso, não já ouviu? Às vezes até mesmo de um próprio filho, de uma própria filha, começam a fazer certas coisas no corpo e usar o corpo, né, de formas que desagradam a Deus, e então as pessoas dizem: ah não, o corpo é meu, eu faço dele o que eu quiser. Não, o corpo não é nosso, é de Deus. Diz aqui, olha, nós fomos comprados por alto preço. Esse corpo pertence a Deus, não a nós, é o templo do Espírito Santo. E aqui em 1 Coríntios capítulo 10, no verso 31, o apóstolo Paulo também escreveu: não ofendam nem os judeus, nem os gentios, nem a igreja de Deus, assim como também eu procuro agradar a todos em tudo o que faço. Não faço apenas o que é melhor para mim, faço o que é melhor para os outros, a fim de que muitos sejam salvos. Então nós temos que cuidar e fazer aquilo que vai ser bom para as outras pessoas também, e não escandalizar as pessoas com o nosso corpo. Mas, hoje em dia, nós vemos aí, além, né, da pessoa fazer um culto ao corpo, né? As pessoas vão deformando também o corpo com vários tipos de coisas que usam e que fazem no corpo, e isso tudo desagrada a Deus. Lemos ainda na palavra de Deus, em 1 Coríntios capítulo 15, 1 Coríntios capítulo 15, versos 53 e 54, pois nosso corpo mortal precisa ser transformado em corpo imortal. Então, quando o nosso corpo mortal tiver sido transformado em corpo imortal, se cumprirá a passagem das Escrituras que diz: a morte foi engolida na vitória. Aqui o apóstolo Paulo diz claramente que o nosso corpo é mortal. Mas quando Jesus voltar, este corpo mortal vai ser revestido de imortalidade. Aí sim nós vamos ser imortais após a vinda de Jesus. Quando nós formos transformados nesse corpo corruptível para um corpo incorruptível. Eu já disse para vocês nessa série que nós não vamos para o céu com esse corpo mortal nosso, pecador, pecaminoso, não. Nós vamos com o corpo transformado, incorruptível, imortal. Nós vamos revestidos de glória, assim como Adão e Eva eram cobertos de glória lá no Jardim do Éden, antes do pecado. Assim também nós seremos revestidos de glória. É um corpo imortal que nós iremos receber. E então nós temos que cuidar do nosso corpo da melhor maneira possível, pensando sempre que este corpo nós usamos esse corpo, mas ele não nos pertence. Ele pertence a Jesus, pertence a Deus,
que nos comprou com um alto preço que foi o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. E a palavra de Deus, ela nos diz, na terceira epístola de João, no verso 2, diz assim: Amado, peço a Deus que tudo corra bem com você e que esteja com boa saúde, assim como vai bem a sua alma. Aqui, novamente, a palavra de Deus vem falando que precisamos cuidar do nosso corpo com aquilo que nós comemos, com aquilo que nós bebemos. Eu disse agora há pouco, a pessoa diz assim, o corpo é meu, eu faço dele o que eu quiser. Não é assim. Se nós temos um Deus em quem nós confiamos, se nós um dia aceitamos a Jesus em nossa vida como nosso Senhor e Salvador, nós temos que estar submissos à sua vontade, à sua palavra, à sua orientação, cuidar deste corpo que é templo do Espírito Santo que não pertence a nós. E nós vamos ter que dar conta no dia do juízo deste corpo na maneira como nós o usamos e o que nós fizemos dele. Quantas pessoas estão sofrendo consequências de coisas erradas que fez e ainda faz, perdendo noitadas, bebedeiras, orgias, comendo tudo que vê pela frente. E as pessoas sofrem, as pessoas não conseguem dormir, as pessoas não conseguem ter uma digestão normal, porque o corpo não funciona bem. Por quê? Porque come de tudo, bebe de tudo, perde noites de sono em farras, e aí depois, quando caem enfermo, querem culpar a Deus. Por que foi acontecer isso comigo? Porque Deus permitiu. Nós temos que cuidar, irmãos. Vejam a orientação da palavra de Deus. Peço a Deus que tudo corra bem com você e que esteja com boa saúde, assim como vai bem a sua alma. Que nós, ao comermos, ao bebermos, ou nós fizermos qualquer outra coisa, que façamos tudo para a honra e para a glória do nosso Deus. É a orientação da palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo 10, no verso 31. Quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, façais tudo para a honra e a glória de Deus. Não é fácil, irmãos, não é fácil. Somos tentados a todo momento a transgredirmos as leis da saúde, a não cuidarmos do nosso corpo. Somos tentados a todo momento a fazermos do nosso corpo o que nós quisermos, porque pensamos que ele é nosso, mas depois vêm as consequências. Deus, ele quer nos salvar. Deus, ele quer nos transformar. Deus, ele quer nos dar uma vida nova. Mas para isso é necessário que nós mortifiquemos em nosso corpo os nossos desejos carnais, as nossas vontades, as nossas paixões pelo que é errado. Se nós não mortificarmos isso, é uma luta constante. O apóstolo Paulo dizia, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. É a luta constante que nós temos. Mas Deus, ele é mais, Deus é maior. Em Deus nós somos vitoriosos. Não tentemos vencer o pecado por nós mesmos, que nós não conseguiremos. Somente em Jesus, somente em Deus nós teremos forças e continuaremos nesta caminhada até nos encontrarmos na eternidade. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um bom dia. Retornaremos amanhã, Deus assim nos permitindo, mas não nos esqueçamos, Jesus, ele disse, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. João capítulo 11, verso 25. Que Deus nos abençoe.